Meu nome é Daniel Duft, eu sou criador do Inteliagro e eu queria contar para você aí como que foi a experiência de passar pela mentoria do Paulo em tornar o meu podcast uma ferramenta para que eu seja uma referência na minha área de atuação. Primeiramente, talvez você ainda não saiba, mas o Inteliagro ele nasceu lá em 2014, então não é nada recente para mim produzir conteúdo para a internet, mas eu estava um pouco insatisfeito porque ao longo do tempo a maneira que eu produzia conteúdo, que é através de textos, a gente tem um blog consolidado, ela estava cada vez mais perdendo relevância. O Google ele estava cada vez mais trazendo organicamente visitantes para a gente. E aquilo que eram milhares de visitantes diariamente tornou-se centenas e isso acendeu o sinal de alerta. O que está acontecendo de errado? Na verdade, talvez nada estivesse acontecendo de errado. É um movimento constante que existe entre como as pessoas buscam informações. Aquela maneira de buscar informações através de texto, ela estava caindo em desuso ao mesmo tempo que buscar informações em formato de vídeo. E agora muito mais em formato de áudio, ainda mais no agro, como a gente sabe que a gente está em constante deslocamento e poder escutar um áudio enquanto você faz outra coisa, como dirigir, é muito importante. E aí veio essa ideia de como que eu faria isso, produzindo um podcast. Algo que não parece tão simples assim, né? Porque você sabe produzir conteúdo, você já é experiente em determinada mídia, mas em outra você não sabe nada, né? Você consome algum conteúdo aquele, mas você não sabe como fazer. E aí, uma ideia que eu tive foi procurar os melhores. E aí eu fiquei sabendo que o Paulo, ele estava dando essa mentoria e foi aí que tudo mudou, né? Ele me incentivou primeiramente a construir um podcast, então eu tirei do zero, fui lá construir, tentei levar ao máximo aqueles ensinamentos que ele tinha passado pra gente. Mas quando a gente entrou de fato na mentoria, quando eu pude ter contato nessa forma estruturada que ele criou para fazer com que o seu podcast ele tenha a mesma relevância, talvez, que o Agro Resenha tem, mostrando todas as ferramentas que ele usa, nada de joguinho, esconder uma informação ou outra, mas sim ser totalmente franco e honesto, eu acho que isso fez toda a diferença. Depois que eu passei pelo processo, isso faz aí 2 meses, nem isso talvez, os episódios, eles tiveram o dobro de downloads do que eles tinham antes. Eles estão muito mais profissionais. Eu tenho recebido vários elogios das pessoas dizendo que cada vez mais os episódios eles estão levando informação. E isso é muito gratificante, né? Você saber que você conseguiu, de fato, transformar aquilo que você queria, né? Levar essa informação da maneira que você queria através de um podcast. Então, fico aqui muito agradecido pelo que o Paulo fez nessa mentoria dele, eu acho que valeu super a pena. Indico fortemente, se você quer ser uma referência no mercado agro através de podcasts, tá aí a chance. Eu acho que cada vez mais pessoas vão escutar podcast, porque elas ainda não conhecem, mas quando elas souberem que elas podem escutar podcast enquanto elas estão fazendo outras coisas e isso absorver conhecimento, você parar de só viajar escutando um modão ou o CD virando 10 vezes, mas que você pode levar conhecimento, você ter ali meia hora, 1 hora de informação retida, cada vez mais pessoas vão querer ouvir e você pode ser um provedor dessa informação. Você aí que está vendo agora, pode ver que é o exemplo vivo disso. A gente tem aqui no Inteliagro esse bordão aqui, que a agricultura digital é um processo e não um produto. Eu tenho certeza absoluta que o Paulo ele ensina todo o processo para você de ter o seu podcast, de fazer com que você seja a referência, profissional referência na sua área através do podcast. Indico muito, corre lá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Te vejo do outro lado, porque lá a gente tem uma baita de uma comunidade que a gente consegue trocar informações aí de todo mundo que já passou pela mentoria. Grande abraço e brigadão, Paulo.